Olá, sejam muito bem-vindos à Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Setembro Amarelo é o mês em que reforçamos em todo o país a importância de prevenção ao suicídio e o cuidado com a saúde mental. Um assunto que ainda é cercado de muito silêncio, preconceito e desinformação. E é justamente por isso que precisa ser falado com responsabilidade, empatia e acolhimento. Hoje, no Família na Real, vamos conversar sobre os sentimentos de dor, desamparo e angústia que podem ser enfrentados com o apoio da psicologia, da família e de uma rede de cuidado. E mais, vamos entender como reconhecer sinais de alerta, como acolher alguém em sofrimento e como buscar ajuda sem medo ou vergonha. Este programa não é apenas um alerta, é um abraço em forma de informação, porque falar salva vidas. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. E quem vai me ajudar a esclarecer esses temas é a doutora Amparo Maria da Silva, psicóloga clínica, especialista em tanatologia, mestre em saúde da família, há mais de 20 anos comprometida com a valorização da vida. Doutora, seja muito bem-vinda ao Família na Real. Boa tarde. Boa tarde. Bem? Tudo bem? Tudo. Fique à vontade. Obrigada. Doutora Amparo, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Família na Real. A gente traz temas relacionados ao direito das famílias, mas a gente também traz outros temas que conversam ali com o direito das famílias, como parte de psicologia. Então, o mês de setembro, ele é um mês bastante sensível. Esse tema é um tema importantíssimo. Então, eu queria agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção de estar aqui com o nosso telespectador da TV Cidade Verde para esclarecer muitas dúvidas que giram aí em torno desse tema, tanto para a família como para a sociedade em geral. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutora, por que ainda é tão difícil falar sobre suicídio, tanto entre familiares quanto na sociedade? Por que é difícil? Porque nós temos uma cultura, né, de silenciar a dor, né? A nossa cultura mais é mostrar que a felicidade está ali todo dia, então é sinal. Você imagina você falar sobre um transtorno mental, é como se fosse uma fraqueza humana. Também tem outro fator que implica nesse silêncio adoecedor, né? Que é a questão de achar que vai comprometer a saúde de quem escuta ou elevar os fatores de risco porque você fala nisso. A questão de falar sobre um tema tão relevante para a sociedade, porque fala realmente da questão da vida, que é nosso bem maior, é que a gente precisa conscientizar as pessoas a falar de uma forma psicoeducando. O que é psicoeducar uma sociedade? É tornar consciente a importância da saúde mental para que as pessoas possam valorizar a vida. O que faz a pessoa querer morrer, ele não quer morrer. Na verdade, ele quer se ver livre de uma dor enorme que emocionalmente está comprometida ali. Então, é muito difícil para ele viver tendo que contornar uma dor que nem ele sustenta. Na maioria das vezes, ele nem sabe que tem um transtorno, só sabe que tem um vazio, né? A fala deles doutor, eu estou com um vazio, nada faz sentido para mim. E o que move uma vida é o sentido dela. E esse sentido está dentro da subjetividade de cada um. E a gente não tem acesso a essa subjetividade. Então, a gente precisa falar para a sociedade desenvolver a consciência e para buscar políticas públicas mesmo, né? Sim, doutora. E é algo que pode estar ali por muitos anos já. Eu acredito, doutora, que alguém que queira tirar a sua vida é algo que vem, como você próprio colocou, a pessoa às vezes ela nem sabe, né? Mas ela vem por esse processo de sofrimento, de angústia por muito tempo já.
não é isso? É uma construção, né? Porque assim, o que leva um sujeito a pensar mesmo na questão da morte é um estreitamento de cognição que ele tem. O que a gente chama de estreitamento cognitivo? É quando você olha para um problema e não vê resolutividade, não vê possibilidade nenhuma de resolutividade daquele problema. Então você começa a achar a ideia absurda de morte autoprovocada como uma ideia de se ver livre do problema. Essa ideia que a princípio assusta, que a princípio você tem vergonha de falar, a princípio você sofre sozinho, né, passa a ser uma ideia comum. Então, qual o maior fator de risco para a pessoa cometer o suicídio? São as tentativas anteriores, porque o que era uma ideia absurda passa a ser uma ideia viável. Então é isso que a gente precisa dizer para a sociedade. A gente não precisa falar da morte, que a morte é inerente ao ser humano, todos nós vamos morrer. A morte autoprovocada é que é o adoecimento, porque vai contra tudo aquilo que a gente preserva, né, para poder manter a vida. A gente trabalha para viver, a gente se trata para viver, a gente estuda para viver, a gente tem relacionamentos para viver. E vem a ideia de que eu, tirando a minha própria vida, eu resolvo algum problema. Então, isso vai contra todos os princípios da natureza humana. Daí porque a necessidade mesmo da gente falar, da gente pontuar, o que a gente precisa é ter cuidado ao falar. Porque, realmente, a superexposição da temática, inclusive no mês de setembro, a gente tem que pontuar isso, né? Pode sim tornar comum uma ideia que era absurda para aquele que já tem um transtorno mental, para aquele que já tem uma ideia, né, lá na subjetividade. Então é importante que você fale com responsabilidade. O que é falar com responsabilidade? É dizer e informar sobre fatores de risco, informar onde buscar ajuda, o que essas famílias podem fazer. Então é importante por isso também. Sim. Doutora, e sobre os sinais, né? Amigos, familiares, colegas, como é que eles podem identificar esses sinais em relação a esse sofrimento psíquico do cidadão? Olha, não é fácil identificar os sinais, porque, e se identificar sinais, a gente pudesse evitar através dessa identificação, ninguém cometeria, né? Ninguém permitiria. O que acontece? E que, na verdade, os sinais, eles estão em todas as esferas da vida dessa pessoa. Então, é socioeconômico, os fatores de risco estão dentro da família, estão na própria pessoa quando ela adoece, está naquele sujeito que nasce e não tem sentido de pertencimento na sociedade. Inclusive, a gente vê que uma das primeiras literaturas sobre a questão do suicídio foi o sociólogo Emile Durkheim, que vai dizer que o suicídio tem um fator social ali, que é justamente a falta de sentido de pertencimento desse sujeito na sociedade. E é o que eles trazem para a gente nas queixas, né? Que há esse vazio, que há uma inabilidade de lidar com o social, que eu sou um peso para a família, um peso para a sociedade. Então, a gente precisa estar alerta aos sinais. Quais são os sinais? A pessoa que nas universidades, isso é uma queixa enorme. Então, um estudante que antes participava de todas as atividades, um estudante que falava, que fazia um seminário, né, ativo, e de repente ele começa a faltar, o desempenho acadêmico dele tem um decréscimo significativo, ele começa a não comparecer para as atividades que antes ele fazia. Então, um dos primeiros sintomas é que você perde a energia para continuar vivendo do jeito que você vive e participar das atividades. Esse é um sinal importante nas universidades que a gente leva, né? Professores não são terapeutas nem psiquiatras, mas eles podem, através do desempenho escolar do aluno, do desempenho acadêmico, verificar se esse aluno está com algum problema, porque não é só a falta de estudo, mas é principalmente alguma coisa que está ali atrapalhando o desempenho e o querer dele continuar. Então, o isolamento dele, a fala. Isso, a fala dele diminui muito, ele silencia, inclusive, porque ele não tem muito o que dizer. Então, eu acho que tem que ser programas que abarquem, por exemplo, as universidades, as escolas para as crianças e dos adolescentes, para os lares, para a sociedade, porque os sinais estão em todo lugar, né? Aquele filho que antes era mais afetuoso, que interagia com a família e está mais trancado. Nós temos uma geração de adolescentes, né? De dentro de um quarto. Então, ele almoça no quarto, ele estuda no quarto,
quarto. Então, assim, é uma sociedade muito isolada, né? O idoso que está o tempo inteiro ali também sozinho, o índice de suicídio do idoso no Nordeste, no Brasil e no Piauí é alarmante. Na verdade, eu penso que a gente poderia fazer trabalhos mais incisivos, mais voltados para a saúde mental e principalmente para a regulação emocional das pessoas. Porque você vê que as pessoas ensinam tudo para que você seja uma boa profissional, seja um bom estudante, mas ninguém ensina ninguém a sofrer, ninguém legitima o sofrimento humano. A gente não faz apologia ao sofrimento, mas a gente precisa legitimar que tem dias que a gente não está bem, que uma nota mais baixa não te leva a ser o pior aluno. E você é o melhor aluno dentro daquilo que você não pode sequer se comparar, porque você nunca vai ser o outro, né? Tem uma sociedade que precisa de muito ajuste, porque os fatores de risco estão em todos os locais e eles não são ditos assim abertamente, né? Até tem história, quem diz faz, ou quem diz é só para chamar atenção. Em 22 anos, eu prefiro achar que quem diz faz. Né? Porque mesmo que seja para chamar atenção, já existe ali uma dificuldade. Por que então você quer chamar atenção em algo tão grave que é a vida, né? Que é tirar a própria vida? Então, eu trabalho com a questão da valorização da vida, com dar sentido à vida. É a contramão, né? De assim, você entende da morte? Eu não, eu entendo da vida. Porque a morte não precisa entender, ela vem de qualquer jeito. A vida que está aqui, está nesse espaço e a gente precisa dar sentido. É esse sentido que a gente precisa psicoeducar as pessoas. Alertar a sociedade para que as pessoas são o que elas são simplesmente. Não precisa ter um padrão de pessoa no mundo. Às vezes você olha os adolescentes, todos são do mesmo modelo. Você olha, né, a juventude, todas são do mesmo modelo. Quer dizer, ninguém tem mais uma particularidade. Ou tem a particularidade, mas não pode mostrar. Porque se for de dor, é fraco. Então, tem alguns sinais que são muito sutis, mas que eles são muito relevantes, sabe? Como, tô cansada dessa vida. Parece uma brincadeira, né? Porque a gente já diz uma força de expressão, tô morta de cansada. Mas eu tô cansada dessa vida, minha família viveria melhor sem mim? É outra fala que você precisa analisar. Começa a fazer despedidas ou ele na vida começa a organizar tudo como se estivesse sendo mesmo uma partida, né? Para alguém que já tem uma demanda de um transtorno mental, como uma depressão, um transtorno de personalidade borderline, são coisas que chamam a atenção. Agora, quando a família me pergunta, e aí vem os grupos de acolhimento em enlutados, que eles dizem, doutora, por que eu não vi? Sim. Doutora, por que não nos ensinaram isso? Porque a gente não fica 24 horas do dia olhando dentro da nossa família, tudo catastrofizando. A gente entra naquela zona de conforto mesmo, né? Aí ele gosta mesmo de ficar trancado no quarto. O que a gente tem que ter expertise nisso, né? Os pais precisam olhar melhor para os filhos, no sentido, estou responsabilizando dos pais, né? Que eles também são vítimas disso, né? Mas a questão de por que o isolamento tamanho? Deixa ele feliz o quê? Ele não quer conversar? Ele não quer sair? Então, se ele quer conversar, sobre o que ele quer conversar? Eu acho que existe essa expressão, doutora, porque a gente sabe que tem ansiedade, hoje que é muito presente, o Brasil é um país, está no topo dos países mais ansiosos. A questão da depressão, né? Então, assim, a gente sabe que pode até, na parte do suicídio, ter esses sinais antes. Mas tem falas, como você disse, comportamentos que indicam mais, talvez, uma atenção maior. E não só dos familiares, como você bem colocou, doutora, na escola, né, nos ambientes que essa pessoa, de um modo geral, ela frequenta, não é isso? Eu diria, inclusive, que tem algumas questões que não são ditas nem esclarecidas. Sim. E as pessoas são órfãs de informações mesmo, né? A gente só alerta para isso quando tem um familiar. Enquanto está no vizinho, enquanto foi lá na esquina ou lá na escola do meu filho, sim, eu não tomei conhecimento ainda de perto, a gente não alerta para isso. Então, alguns grupos de enlutados por suicídio, né, pais enlutados, e essas vozes, né, a gente dá esse espaço para essas narrativas de dor e sofrimento, eles dizem para assim, doutora, meu filho não tinha depressão. Mas eu quero deixar claro aqui agora para toda a sociedade teresinense, para todos os pais, dizer que não só a depressão
a pessoa que tem depressão comete suicídio. Aliás, desmistificar, nem todo depressivo tem comportamento suicida. E nem todos que cometem ou pensam em suicídio têm a depressão. É claro que a depressão entra aí como um fator importante, que a gente precisa olhar com a lente de aumento, porque ela realmente... O que a depressão tira da gente? A libido, todo o desejo de viver, todo o desejo de produzir, todo o desejo de existir. E coincide, né, doutor, os sinais, coincide os sinais. Acaba, por vezes... Perda de peso, ganho de peso, porque ele tem impacto significativo nas relações sociais, relações familiares, no sono, na alimentação. Então, se você observar, ele tem impacto em todas as esferas da sua vida. A depressão é uma doença gravíssima. Agora, os transtornos de personalidade associados às doenças, né, as comorbidades, elas chamam muita atenção hoje na clínica. Porque assim, ela tem a depressão, está ali, está controlada, né? Porque está medicada, está acompanhada pelo psiquiatra, faz atividade física, ela faz o tripé bem bonitinho, que é atividade física, psiquiatra e psicólogo, né? Então, ela faz tudo bonitinho, mas mesmo assim ela tem crises severas. Quando você vai analisar, você vê que uma pessoa borderline, uma pessoa com bipolaridade, então tu tem um transtorno de personalidade associado a um transtorno mental, aí eu te digo que é um paciente que te leva para os livros, né, mesmo para estudar, porque é desafiador para os pais, é desafiador para o profissional. Então, uma coisa que eu acho que é importante, principalmente para o profissional da área de saúde mental, é estudar o tempo inteiro. A gente recebe no consultório o que a sociedade vive. Então, assim, tudo que a sociedade... Hoje, por exemplo, as bets, né, os jogos online, está destruindo as famílias. Então, ninguém sabe, é uma coisa velada, ninguém fala, e eu na clínica fico assim, à mercê daquilo que eu ouço das famílias, né, com as famílias endividadas, destruídas. Então, o filho não tinha depressão, não tinha ansiedade, mas o vício dos jogos trouxeram isso para a família, né? Então, assim, hoje nós estamos internando em clínica de reabilitação adolescentes e adultos por conta do vício dos jogos. Porque eles entram num processo de ansiedade, de depressão e de endividamento. Então, veja como a gente, assim, há 20 anos atrás você não ouvia falar nisso. Então, por que a educação continuada dos profissionais da área da saúde, dos profissionais da mídia, mudanças, né? altera muito. Por causa da mudança da sociedade. A gente precisa acompanhar o que está acontecendo na sociedade. Temos uma sociedade doente e nós precisamos mesmo saber aonde nós estamos e como nós estamos para poder cuidar dos nossos jovens. Nós temos acompanhado situações absurdas, né, doutora, nos últimos tempos, já a questão dos jogos, mas também tem outras questões que a gente tem acompanhado, que a gente realmente fica, realmente não deve ser uma situação normal, a questão, né, dos bebês, a questão da pessoa se ver como um animal, né, a questão do adulto chupando chupeta. Então a gente tem assim visto que, né, e a gente fica tentando entender por quê, o que significa isso, né, atualmente. E isso pode vir acompanhado de muitas outras coisas. Muitas. Você vê que a busca pelo prazer imediato, a busca da quietude interior que a gente começou a perder, ou começou já antigamente, porque nós estamos perdidos mesmo, ninguém tem mais sossego interno, ninguém quer mais uma vida simples. A gente vê, se não tiver estresse, a gente começa a se habituar tanto com estresse que a gente começa a dizer, se não tiver uma dose de estresse, eu não consigo mais fazer isso. Ou seja, quando eu tenho muito tempo, eu não produzo como eu produziria sob pressão. É um processo de começo de adoecimento, né? Você achar que tua hora de lazer ou tua hora de folga é alguma coisa improdutiva, você precisa ser improdutivo uma hora para o cérebro relaxar, para o cérebro alimentar o cérebro. Se alimenta o cérebro quando você descansa. Então, um cérebro cansado 24 horas, né? Mentes aceleradas. Imagina uma criança, mente acelerada, uma criança. Meu Deus, assim, por quê? É muita atividade? E se você vê, tem crianças que vão para a escola, quando elas saem, elas vão para o reforço, quando elas terminam do reforço, elas vão para a aula de judô, quando elas terminam a aula de judô, elas têm que... Gente, você vê crianças às 21 horas, 22 horas, lanchando com a farda. Não foi nem em casa de manhã. Então, assim, quando ele chegar aos 20 anos, ele não tem mais espaço para nada. Ele está uma criança doente. Uma população adoecida, que também chama atenção, é a população acadêmica de universidade. Crianças que nunca saíram de casa. Passei com
17 anos, estou na universidade, novo modelo de vivência, né? É um ambiente, eu diria que hostil, porque ele tem um grau de exigência acadêmica muito elevado. Lá você tem uma nota que você tem que cumprir, né? Lá ninguém vai te chamar para tu fazer trabalho como teus pais te chamam para tu acordar e ir para a aula. Então, é um universo que você tem que olhar. Doutora, e um ponto importantíssimo também, e difícil, como podemos abordar alguém que amamos e que esteja demonstrando sinais de tristeza profunda, desesperança ou pensamentos suicidas, porque muitas vezes isso tudo é minimizado por vezes, né? A gente tem um sinal ali, ou às vezes não também, por isso que eu digo que é bem complicado. E em muitas situações também, a pessoa, ela não chega dizendo, olha, eu quero, com essas falas, né, que a senhora colocou aqui, ela sente aquela vontade e por vezes ela esconde, né, e ninguém, como um familiar desse que ele falou, como é que eu não vi? Então, de repente, essa pessoa, ela tinha uns sintomas, né, de ansiedade, depressão, isolamento, né, mas aquele familiar nunca poderia imaginar que chegasse a tanto, ou seja, que ela tivesse essa vontade de tirar a própria vida. Olha, ninguém percebe. Sim. Se você perguntar assim, doutora, a senhora já identificou um paciente em 20 anos que ali ele iria cometer? Eu diria que não. Olha. Porque não diz. Se dissesse para mim, é hoje, né? É claro que eu saberia. E outra coisa, eles manipulam muito, né? Teve uma carta que eu li de uma pessoa que cometeu o suicídio, a família trouxe essa carta para mim que dizia lá, eu fiz até atividade física para que as pessoas me vissem lá e vissem que eu estava bem, para não desconfiar que eu iria cometer. Olha. Então você imagina o quão difícil é e desafiador para a gente evitar. Então, como eu costumo dizer que eu não acredito que a gente consiga, enquanto profissional da saúde, evitar o suicídio ali com o paciente. O que eu acredito? No trabalho de prevenção. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar os fatores de risco. Doutora, a gente continua já já. Então, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Família na Real está de volta, hoje recebendo a psicóloga Amparo Maria da Silva para tratarmos sobre a importância da prevenção ao suicídio e o cuidado com a saúde mental. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Você, pela oportunidade. Está esclarecendo um tema sensível como esse, importante para a nossa sociedade. E nós falamos aqui, doutora, sobre essa abordagem, o quão difícil é ali para o familiar, os amigos, abordar uma pessoa que tem esses pensamentos, né, de suicídio, esses pensamentos desesperançosos, e queria que a senhora continuasse falando. Essa forma de abordagem, ela é muito interessante, porque é uma das coisas que eu acho que a gente precisa mesmo estar falando toda hora para a sociedade, onde tiver espaço para a gente esclarecer. São coisas simples que a gente não faz, porque a gente tem medo de estar ali pecando ou errando, ou alguns pais dizem para mim, eu sei que meu filho está com problema, mas eu não falo porque eu tenho medo até do que ele vai dizer. Isso. Então, eu encorajo esses pais, trago para a clínica, a gente conversa junto para que possam ter acesso a essa informação. Primeira coisa simples como, você está precisando falar alguma coisa? Se você para bem aí, você abre um espaço para a pessoa. Por quê? Porque você não está julgando. Olha o seu coleguinha, olha como ele não é assim, olha como ele... A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa em sofrimento é comparar. Sim. Porque ela já está fora do eixo, já não tem sentido de pertencimento. E você compara com alguém que ela nunca vai chegar perto, porque a gente não é igual a ninguém. Então, essa individualização do ser, esse ser integral com sua dor, ela precisa existir. Então, permitir que ela fale, estar perto, encorajar a procurar os serviços de saúde. Ah, mas uma clínica é muito cara, mas nós temos a rede de saúde, nós temos centros de atendimento psicossociais, nós temos as clínicas escolas, então é preciso a gente entender que o sofrimento ele é humano, não é para quem pode sofrer para pagar um tratamento ou não. É isso que a sociedade tem que entender. Sofrimento é humano e como humano todos nós somos vulneráveis. Então, nossa, mas tem tudo.
Como que meu filho pode fazer isso se ele tem tudo? Ele tem tudo fora, dentro dele o sentido de existência e o sentido e significado para que ele esteja ali não vai existir. É tanto que o que eles relatam para mim? Doutor, é um vazio que tem dentro de mim, um vazio existencial, né? E a gente vai falando desse vazio para eu identificar se é um vazio de sentido de vida ou se é um vazio de coisas que estão próximas dele. É uma família mais distanciada, é um namorado que deixou, é um amigo que se afastou. Então, assim, é a própria idade que vai chegando e as pessoas vão achando que vão se afastando mais da vida, se aproximando da morte. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de ressignificância para que ele possa compreender. Enquanto você está vivo, tem vida. Enquanto tem vida da pessoa, primeiro, não julgar, não encher de pergunta, porque ele está perturbado, não cabe mais de uma pergunta para ele. Deixa que ele chore, deixe que ele se manifeste e fique perto só ali. Às vezes, a fala do outro atrapalha o raciocínio dele. Ele até quer pedir ajuda, mas eu te digo isso não só pelos livros, porque eu escuto o que eles me dizem na clínica. É assim que eles dizem. Lembro de um caso recente que me chamou muita atenção, porque ele disse assim, ele teve uma melhora, e ele chegou para mim e disse assim, doutora, eu não tenho jeito, olha como é que eu estou hoje aqui, 8 dias depois, né, Sim. que eu vi que ele estava bem, que ele estava equilibrado, estabilizado emocionalmente, falei com os pais, aí ele chega e diz, eu não tenho jeito, olha como é que eu estou, eu digo, como é que você está? A senhora não está vendo? Não, porque é dentro de você, você pode falar? Aí ele fica calado. Quer desenhar? Eu ofereço várias oportunidades para que essa pessoa se manifeste. Como é que uma pessoa sem treino faz com outra? Fale, eu não estou aqui. Você tem tudo. O que mais você quer? Quando você diz isso, você joga uma culpa ali dentro daquele indivíduo que ele já não suporta mais. Eu sou culpada, inclusive, dos meus pais terem investido tanto em mim e eu ainda não sou uma pessoa feliz. Sim. Aí eu digo, mas felicidade não vem de fora. Né? Vem um complemento, vem um estímulo, mas felicidade é um estado de ser. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa legitimar é que tem dia que a gente não está bem, né? Tem dia que a gente precisa, eu diria que nomear essas emoções, esses sentimentos. A vida ensina a gente a enriquecer, a ser o melhor, a ser profissional. Você sai habilitado de uma universidade com certificado, você sonha com aquilo, você sonha em viver com aquilo, você sonha num casamento, constituir família, todo mundo sonha, né? Mas não tem um dia que a gente está ruim, aquele dia não tira de você a possibilidade ou o desejo que você tinha antes. Ele tira de você apenas aquele momento que você precisa se aquietar, fazer a leitura do sentimento, entender por que aquilo está acontecendo. Aquilo veio para quê? Serve para quê para mim? Né? Eu posso compartilhar isso com quem? Né? Aí vem a questão da religiosidade, vem a questão da fé. Nossa, é falta de fé. Gente, como um padre comete suicídio? Não é o padre, é a pessoa do padre. Por quê? Não são as profissões que adoecem, são as pessoas das profissões. Como pessoa, todos nós somos vulneráveis. Fazer apologia ao sofrimento, não. Mas legitimar as emoções, elas são necessárias. Dizer que uma nota baixa num dia não te define. Um dia ruim não define todo o meu repertório de futuro. Não é? Então, eu acho que essa simplicidade de viver, que a sociedade precisa voltar. A gente seguiu tanto, evoluiu tanto, temos tanta tecnologia que nós não sabemos mais ser o que nós éramos. Doutora, tem a questão também da baixa... Hoje tem uma baixa resistência à frustração também. A gente vê que é um outro problema, porque a gente vê o quão é complexo esse tema, não é, doutora? Quantas situações que permeiam esse tema. E a gente vê que hoje tem essa questão também, né, dessa questão da frustração. As pessoas não sabem mais, não tem essa capacidade de superar, como você disse, um momento difícil, uma nota baixa, saber que aquilo faz parte da vida, que nem todo dia é bom, que nem tudo vai ser mil maravilhas, que o sofrimento faz parte da vida, que as dificuldades também. Olha, você percebe, eu trabalhei numa empresa 45 anos. E eu vivenciei o processo de envelhecimento dessas pessoas e a entrada de novos colaboradores. E eu vi um choque de gerações ali muito grande. Sim. E eu sempre dizia assim, os novos são necessários e vocês sem a gente também não sobrevivem, que é a nossa experiência de 40 e tantos anos, a gente conhece a casa. E a gente trabalhou muito bem isso, né? A gente tinha um setor bacana, que a gente funcionava bem. O que eu vi? Que as pessoas que estavam envelhecendo, elas não aceitavam aquilo. Todo
ciclo, minha gente, se encerra, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim. A gente precisa encerrar ciclos e iniciar outros. É uma coisa que a gente não está aceitando. Então, essa baixa tolerância, a frustração que a própria vida traz, está muito difícil da gente resolver. O que não é difícil resolver? Por exemplo, o que vem de fora. O que vem de fora? Eu tenho um carro, comprei um carro, aquilo me satisfez. Hoje eu estou numa condição que eu não posso manter o carro e eu posso vender. Gente, ter um carro não é tua vida. Ele facilita, tu tinha condições, agora não tem mais. Então, assim, são coisas que aparentemente são mínimas, mas que trazem um sofrimento enorme para essas pessoas. Envelhecer hoje virou punição. Tem muitas situações, doutora, e eu vejo também a questão do controle. O ser humano, ele tem essa necessidade de controlar, né? E quando ele se depara com a situação que foge do seu controle, meio que dá um desespero. Então, eu vejo o quanto que é importante essa questão da prevenção, essa questão do autoconhecimento, essa questão do diálogo, de escutar, né, que você bem trouxe aqui. Olha, controle é ilusão. Isso. Na verdade, nós não controlamos absolutamente nada, né? A gente pensa que controla. Sim. Então, é a angústia da existência humana, né? Eu penso que eu não controlo nada. Na verdade, a gente aceitando as coisas, aí diz assim, você é uma pessoa de baixa resiliência, sai aceitando tudo, não luta. Mas a resiliência, ela vem para o sofrimento. Se você não tem sofrimento, vai ser resiliente de quê? Então, eu acho até que é necessário uma dose disso, né? Na vida. Então, assim, aceitar as coisas como elas são. Quer ver outra coisa? Os relacionamentos, né? Trazem angústia pra gente, porque você quer controlar o outro. Você não pode controlar ninguém. Eu acho que essa questão do controle, doutora, é mais assim, tem algumas coisas que dependem de você. Não, eu posso mudar porque depende de mim. Exato. O controle que eu quis me referir foi nesse sentido. E tem outras que não dependem de mim. Controle é ilusão, Agora, você quer aceitar o seu horário, você pode controlar seu horário. Isso. Pode escolher a profissão, pode escolher a pessoa que vai ser relacionada, pode mudar de carreira, mudar de casa, mudar de cidade, né? Isso você faz, né? Mas basta eu te dizer que quando você é solteiro, você faz isso de uma forma tão livre, né? Isso. Basta tu te casar, engravidar, tu já não decide por ti. Tu tem ali um marido e um filho que vai te ajudar a decidir, tu vai decidir de acordo com a que vai ser determinante, né? Então, são essas frustrações do dia a dia que eu acho que a gente precisa dar uma melhorada. E essa coisa do controle, controla aquilo que é teu, mas você não vai controlar o mundo mesmo, né? Nem a outra pessoa. Então, esse controle é interessante, porque você tocou num ponto importantíssimo. A gente acha que controla tudo na vida. A gente não controla nem os filhos que a gente coloca no mundo, né? A gente educa, é diferente. Educação é diferente de controle. É verdade. Doutora, e por falar nisso, qual é o papel da família na prevenção ao suicídio? Como familiares podem ser aliados nesse processo sem se sentirem culpados ou sobrecarregados? A gente sabe que existe muito isso. A família tem um papel determinante nisso, né? Tanto que se trabalha um paciente com comportamento suicida junto com a família. Por quê? Porque a família é que vai verificar, por exemplo, ele teve uma crise. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que teve uma crise, né? O que é uma crise? Ele tem um tsunami emocional e ele sai do controle. Quando ele sai do controle e ele tem a ideia de morte autoprovocada, ele tem um estreitamento cognitivo, que é a falta de percepção ou uma inabilidade de perceber possibilidade de resolutividade das coisas, ele parte para a ideia de morte e ele vai buscar o que tiver mais perto. O que ele vai buscar? São instrumentos. São horários, qual o horário que viabiliza isso. Então, por que a gente chama a família e conversa? Porque, principalmente o paciente em crise, a gente pede para tirar. Esse é o papel da família principal, para evitar, né? É isso. Primeiro, é tirar todos os objetos perfuro-cortantes que estiver próximo. A gente pede para ele ficar fiscalizado, que eles não gostam, mas é necessário. Eu digo para eles, se você não gosta da vigilância 24 horas, você precisa melhorar mesmo, que ninguém vai permitir isso, né? A família precisa de informação, elas chegam na clínica sedentas por informação. Quando tiver uma crise, o que eu faço? Recentemente, a gente teve um treinamento numa cidade aqui do interior, com os profissionais da área da saúde da rede de saúde, do SUS. O que
que tinha lá de confuso? As famílias chegavam com o paciente, o familiar, e a rede não sabia para onde encaminhar. Essa informação você tem que passar para a família. Passa em crise, o que eu faço? Ele não tem um plano de saúde. Então você vai para a rede. A rede é o quê? Centro de Atendimento Psicossocial, que está descentralizado em Teresina, né? Cada região tem um CAPS. Você pode ter um CAPS infantil, CAPS adulto, né? Tem inclusive as clínicas escolas. Bom, o paciente cometeu, ele tentou o suicídio. Se ele se foi por substância, ingestão de substância, não leva para psicólogo, nem leva para psiquiatra. Ele não tem cognição e nem organização cerebral para interagir com profissionais desse jeito. Então, primeiro, que exige uma urgência. Então, ele tem que ir para a urgência. Tentou suicídio, é emergência médica. É importante que a família, que a sociedade compreenda. Meu filho, alguém tentou, o vizinho tentou, como faz para socorrer? Emergência médica. Depois disso, quando ele voltar, quando ele conseguir conversar, e ele vai... sair da crise ali. O psiquiatra. O psiquiatra por quê? Porque o psiquiatra vai passar medicação para regular, né? A serotonina, dopamina, noradrenalina, as substâncias neuroquímicas que fizeram ele sair do eixo. E o psicólogo vai trabalhar com ele o que? As estruturas psíquicas, né? E a percepção de vida e morte. Então, o que dá sentido para esse paciente? É lá na terapia que ele vai fazer isso, né? Como ele retoma a vida dele, é lá na terapia. Por que e como a gente pode dar sentido a esse esvaziamento de sentido que esse sujeito sentiu na hora disso? Então, a sociedade precisa, o papel da família é eliminar os objetos, ter informações de como fazer com o seu paciente, principalmente isso, porque realmente, na hora de uma crise, eu recebo muita ligação de famílias. Porque, doutor, o que eu faço? Para onde eu levo? Realmente a gente não sabe. É informação valiosa. Informação valiosa, né? Dos centros, inclusive, como ele deve fazer. Depois disso, como a família deve se comportar, né? E a gente trabalha um pouco essa questão familiar, a questão da culpa, né? Onde eu errei, que está acontecendo isso. Sim. Nem sempre vem disso, né? Não. Ou quase sempre não vem disso. Doutora, tem algum serviço assim que seja especial, assim, realmente para essas situações de internação, às vezes uma internação à força, uma internação que a pessoa está até em crise mesmo, agressiva no momento, ou eu queria que você detalhasse um pouco, falasse um pouco mais desse serviço, no caso assim de uma pessoa que tentou suicídio, né? Mas ela é uma pessoa que está ali calma, mas ela tentou. E aquela pessoa que é mais agressiva, que ela realmente precisa de uma atenção maior, que ela representa um risco até para ela mesma? Bom, nós não temos muitas políticas públicas, isso é um fato, né? Mas temos. Sim. E aí a fala, por exemplo, um programa desse, parabéns pela sua iniciativa e dos organizadores, é o quê? Porque nessa fala você está implorando por políticas públicas. É o que eu estou fazendo aqui. Não estou fazendo outra coisa com você, senão implorando por políticas públicas. O que você está me pedindo é uma política pública, né, que possa tratar essas pessoas na hora da crise e depois da crise. Não é nem para ter crise se a pessoa não tem transtorno mental ou não tem um problema. Então, nós temos alguns estabelecimentos de reabilitação psíquica, mas que não são especificamente para problemas de prevenção do suicídio. Nós temos algumas instituições que trabalham dependência química, dependência de jogos agora, né, que tá no mesmo patamar. E aí a gente interna essas pessoas nessas centros de reabilitação. Dá certo, doutora? Às vezes eles separam. A maioria das clínicas hoje estão separando por demanda, né? A demanda de substância ali, a demanda de jogos é ali e a demanda de suicídio em outro local dentro do mesmo estabelecimento. E temos terapêuticas lá dentro também voltadas para cada demanda. Agora, você me pergunta, nós temos, qual hospital psiquiátrico que nós temos aqui? Com a reforma psiquiátrica, né, nós perdemos os hospitais até pelos métodos antiquados e, né, que mais trazia danos para os pacientes do que tratamento adequado, do que cura, qualquer coisa desse sentido. Então, com a reforma, ficou o quê? O Areolino de Abreu, que graças a Deus ainda é um estabelecimento que recebe nossos pacientes da rede. E aí você diz uma coisa interessante, quando uma mãe ou um pai, quando uma pessoa estiver com seu paciente, no desespero ele faz o quê para internar? Eu ainda consigo no Areolino de Abreu.
lamentavelmente, é o que eu indico, é o que ainda resta para nós, e as clínicas de reabilitação, que não separa, por exemplo, eu não tenho uma clínica só para as pessoas em Teresina, nós não possuímos isso, mas aqui é um grito de alerta para a sociedade, para as políticas públicas mais voltadas para a nossa saúde mental. Gente, doutora. É emergente. A gente vê o crescimento dos números a cada dia, e essas políticas, elas são, de fato, uma urgência. E aí eu queria que a produção colocasse aqui para a gente esses canais e serviços de apoio gratuitos que podem ser acionados, que a senhora nos falou, doutora. Se a senhora quiser ir comentando, falando um pouco, né, sobre eles, nessa situação de emergência e de crise, ou mesmo, né, na situação só de uma assistência, uma manutenção ali. Isso. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, é o que nós temos de mais indicado, né, por conta de um trabalho de importância e de impacto na saúde mental dos teresinenses e do Piauí todo, né, de forma muito significativa. Então, ele tem uma escuta ativa, que eu chamo, aquela escuta que você se desnuda dos seus princípios, né, para escutar o que realmente aquela pessoa em desespero está ali tentando falar. Então, o CVV, o númerozinho é fácil, né, 188, então eu fiz um treinamento lá, uma época de escuta, então eles têm uma escuta muito importante, que é a escuta genuína daquele paciente. Os centros de atenção psicossociais são de cada bairro tem, você pode buscar quando tiver assim. Nós temos as clínicas escola da FACID. Pode voltar a colocar a produção, por favor. Isso, pronto. Da FACID, da Santo Agostinho e da Uninasal. Todas elas funcionam, né? Na clínica escola, ele tem acesso, são os alunos que estão terminando a graduação em psicologia e que eles são supervisionados, tá? A gente, inclusive, supervisiona os alunos que estão terminando, fora fazendo terapia com eles para os orientadores dele lá na clínica escola. Então, a gente faz um trabalho paralelo, porque também eles são impactados pela demanda que chegam para eles, né? Sim. Então, eles atendem direitinho, mas lembrando, falando para a sociedade, que esses alunos são supervisionados por profissionais gabaritados que estão ali fazendo um trabalho com supervisão, né? Eles não ficam soltos, tá? Então, são esses, o Provida, né, que é mais recente, que é um centro agora também de atendimento, mas tudo estrangula, né? Nós temos tantos casos que tudo tem estrangulado, na verdade. Sim. Mas é o que a gente tem, é o que eu indico, o que eu acho que funciona mesmo. Excelente, doutora. Então, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde. Hoje estamos falando sobre o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, destacando a importância de cuidar da saúde mental e buscar ajuda. Comigo nesta missão, a psicóloga doutora Amparo Maria da Silva, que é psicóloga clínica, especialista em tanatologia e mestra em saúde da família. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença, por estarmos aqui debatendo esse tema tão importante. E que o mês de setembro, doutora, ele funciona ali como um alerta, né? Eu acho até interessante a gente dizer e falar um pouco também do setembro. Isso. Porque a senhora sempre pontuou aqui ao longo do programa a questão de ter esse cuidado na hora de abordar esse assunto, né? Inclusive, o mês de setembro, que é esse mês que o psicólogo tem uma procura muito grande para falar do tema, como isso deve ser tratado com responsabilidade? Algumas coisas a gente precisa. Acho que a campanha Setembro Amarelo, ela passa por uma reavaliação. Por que passa por uma reavaliação? Porque as pesquisas mostram que mesmo com a campanha, os números não diminuíram como era esperado. Então, se eles não diminuíram como era esperado, a gente precisa reavaliar a campanha. A campanha, ela vem para tornar a sociedade consciente do problema de saúde pública, que são os transtornos mentais, a saúde mental das pessoas. A gente precisa falar mais sobre valorização da vida e menos sobre o suicídio. Não que falar sobre o suicídio vá impactar ou vá fazer com que... Mas é porque a gente precisa explicar para as pessoas que o que a gente está precisando é que as pessoas sintam o prazer em viver. Porque o que torna alguém
precipitante para a ideia de morte autoprovocada é a desvalorização da vida que ele tem. Ele não consegue sentir prazer, viver insuportável para ele, né? Então, até tem um teórico, Aaron Beck, que é da teoria cognitiva comportamental, que ele vai dizer o seguinte: o paciente ele tem uma ambivalência que ele não quer morrer, porque se vê livre de uma dor insuportável. E aí, numa hora de crise, ele tem a ambivalência, né, que ele não sabe o que ele faz ali, decide por um impulso, aí entra a impulsividade, que é o terceiro elemento, e ele tem uma coisa chamada agressividade. O paciente, quanto mais impulsivo e mais agressivo, nós temos um paciente de um gatilho rápido, né? Então, a gente precisa agir com outras técnicas. Falar sobre isso, não só na clínica, mas para a sociedade, por que é importante? Para a gente entender que a gente tem uma vida, que ela tem valor, que ela tem sentido, que morrer está dentro do contingente humano. Nós vamos sim, todos nós vamos morrer, que somos humanos, tá? É uma coisa universal. E vai acontecer agora. A morte autoprovocada é um processo de adoecimento grave, de uma sociedade extremamente doente. E se é uma sociedade doente, para a sociedade doente, a gente precisa mitigar os efeitos disso no dia a dia do cotidiano das pessoas, e a gente precisa principalmente fazer com que as pessoas compreendam que está triste, regular essa emoção, está triste, está alegre outro dia, faz parte do ser humano. Então, o que é falar com responsabilidade? É não espetacularizar e nem banalizar o que é tão grave. Né? Então, por isso que as pessoas, quando procuram, dizem assim: mas eu queria uma pessoa, vocês usam um termo muito interessante, sensível à questão. O que é uma pessoa sensível a uma questão? É uma pessoa que procura se aprofundar na temática, ter uma experiência com a questão, porque aí você não chega com aquela ideia de que se eu falar, tudo vai acontecer, as pessoas vão melhorar. E a coisa não é assim. A campanha, ela surgiu, acho que em 1994, e depois em 2024 teve realmente no Piauí decretos que favoreceram a campanha crescer com mais significado, né? A gente precisa entender por que é o amarelo, por que é setembro, porque amarelo vem de uma história de 1994, que um jovem de 17 anos que tinha um Mustang amarelo. Ele gostava muito desse carro e era um menino muito dado, e ele cometeu suicídio dentro do Mustang amarelo. E deixou uma carta dizendo para os pais, para quando as pessoas estiverem doentes, pedir ajuda. Por isso que diz, se precisar, peça ajuda. Então, tudo que a gente coloca na campanha não vem do nada, vem de uma história. Tem todo o significado. Na missa de sétimo dia, acho que é Mickey o nome dele, eles distribuíram lacinhos amarelos, que era a cor do Mustang dele. Então, assim, para você ver como a gente não cria as coisas. Tudo tem uma história. Por que setembro? Por que amarelo? Né? Por que a gente precisa falar? Por que o texto se precisar, peça ajuda? Né? Para que as pessoas possam entender que a gente pode melhorar, a gente pode evitar, a gente pode sair da estatística, da triste estatística que o Brasil está. Né? É lamentável mesmo. Exatamente. Né? Doutora, e por falar em família, né? A gente sabe que a dor psíquica ela pode ser tão forte quanto a dor física, mas muitas vezes ela é invisível. E como podemos ajudar a construir uma cultura de acolhimento emocional nas escolas, famílias e no ambiente de trabalho? Na sua opinião, doutora? É a cultura de acolhimento. De acolhimento. Você fala já do luto? Da questão já, né, emocional, tanto na família como... Assim, vamos falar um pouquinho disso, partindo assim dessa perda, né? Vamos supor que alguém perdeu. E aí ele fica sozinho naquela dor, né? E todo luto, ele é muito doloroso para a pessoa e para a família, né? Todo luto, ele desorganiza uma casa. Né? Você troca de papéis ali imediatamente, porque faltou alguém que você precisa reorganizar tudo isso. O luto não é uma doença, desmistificando, já aproveitando aqui, né? A gente diz que o luto não é uma doença, ela é uma condição humana de quando você perde alguém que te construiu dentro dessa relação que te torna quem tu és, né? E ele te deixa nesse vazio existencial. Por quê? Difícil não é a pessoa que foi, difícil é você continuar sem a pessoa que está ali. Por isso que o luto é difícil, porque você fica na dor, no vazio, na saudade, no querer ver de novo, a busca de quem se foi. Nossa maior busca no início de um luto é daquele que partiu. As pessoas, quando a gente trabalha com luto já há muitos anos, eles chegam na clínica para tratar um luto e eu desmancho isso na mesma hora. Eu digo assim, você veio elaborar o luto, porque
Luto não é doença. Agora, pode trazer doença? Aí sim, pode trazer, né? A gente vai vendo questão do impacto no sono, na alimentação, relações sociais, isolamento. O enlutado, ele fica muito isolado, né? E se for um luto por suicídio, ele se isola mais ainda. Por quê? Porque tem um estigma social onde eu errei, né? E como foi? E você não viu? Como você não percebeu? Então, hoje eu estou trazendo bem aqui para que isso tenha ampla divulgação, que nós nunca devemos perguntar ao enlutado como foi. Como você não viu? Por que foi? Às vezes, quando os pais enlutados me perguntam, eu questiono. E se eu te desse a resposta, por que seu filho fez isso? Tua dor ia diminuir ou ia trazer ele? Não. Então, não vamos buscar o que não existe. Né? Nós não temos resposta para isso. A resposta está em quem foi. Tem uma autora chamada Karina Okajima Fukumitsu, né? Ela é autora de alguns livros deles, Se Tem Vida, Tem Jeito, né? E ela vai dizer assim, é um questionamento que eu li no livro e fui buscar isso várias vezes. Quem mata quem num suicídio? Né? Porque ele se mata, mas deixa quantos mortos ali? E pela Organização Mundial de Saúde, pela pesquisa científica, mostra que pelo menos 10 pessoas estão adoecidas quando alguém se mata. Né? Bem adoecidas. E aí a gente faz um trabalho de acolhimento. Qual é o trabalho de acolhimento? A pessoa está enlutada, vai buscar um psicólogo porque está de luto? Não, é porque é um luto difícil, está trazendo prejuízos para ele, processo de adoecimento. Ele não dorme mais, quando ele dorme ele tem pesadelo, ele acorda cansado. O luto, ele é necessário. Eu valido o luto no início, né? Eu trago ele para mim e digo assim, nós vamos viver esse luto junto, porque ele é necessário. Estranho seria se você amasse tanto alguém e não enlutasse quando ele partisse, né? Tanto que na pandemia nós tivemos um sofrimento muito grande que foi, os rituais fúnebres não foram exercitados e isso trouxe o quê? Um segundo enlutamento, né? Até tinha uma história na psicologia e eu acho que isso é verídico, nós temos uma pandemia de coronavírus, nós tivemos, nós teremos uma pandemia de saúde mental, por tudo que a pandemia nos trouxe, é o que nós estamos vivendo também, né? Então, acolher, compreender, escutar, estar perto, respeitar um enlutado, respeitar qual o tempo que a pessoa fica de luto, é uma coisa que sempre perguntam, né? Aqui vai uma dica importante, luto não tem tempo, tem para cada pessoa, o tempo é de cada um. Por que é de cada um? Porque foi ele que perdeu o ente querido, tá? Outra coisa importante, a pós-venção. O que é pós-venção? Nós não temos a prevenção, que é combater os fatores de risco, que é levar os fatores de proteção, que a gente quase não falou de fator de proteção. Família equilibrada, estruturada, autoestima trabalhada, legitimação das emoções e regulação das mesmas, amizades salutares, compreender o universo do outro e se aceitar do jeito que é, porque é assim mesmo, a gente vive nessa simplicidade. Então, nós temos vários fatores de proteção, né? Uma condição, por exemplo, de tolerar mais as frustrações que a vida nos trazem, né? Esse ano não deu para o Enem, o próximo Enem tem todo ano, não é? Então, uma criança que me diz, eu não estou bem, eu tentei suicídio, por que eu não passei no Enem? Enem tem todo ano, você tem 17 anos, vamos lá que eu vou lhe ajudar. Por quê? Porque ele vai entender que a vida não se encerra no Enem, ok? Então, esse lutamento pelas perspectivas, e luto pela morte mesmo, provocado, todo luto é doloroso, mas a morte por suicídio é a mais grave que tem, porque ele traz uma culpa embotada naquele que ficou, uma culpa de não ter percebido os fatores de risco, uma culpa de não ter evitado. Então, principalmente para um pai e para uma mãe, eles fazem tudo por um filho. Uma dor da perda e da culpa, não é, doutora? Então, eu acolho isso, acomodo, e o que a gente precisa, o que é acomodar a dor? É você não julgar, é não perguntar. Tá? O enlutado, ele tem o tempo dele. Okay? Pós-venção é um conjunto de ações que a gente direciona aos enlutados por suicídio. Quem são os enlutados por suicídio? O colega de trabalho trabalhava aqui e de repente ele ficou enlutado. O colega lá, o vizinho dele, os familiares, a esposa, os filhos. Quem ficou enlutado por aquele que partiu por suicídio, a gente chama de sobrevivente. E faz a pós-venção para eles, para que eles não cometam também. Que tem casos de eu vou encontrar, ou, né, eu preciso estar junto dele, e há um processo de adoecimento. Então, a pós-venção são essas ações que previnem, né, que ele cometa novamente.
Muito obrigada, doutora. Então, hoje nós aprendemos que ninguém precisa enfrentar a dor sozinho, que é possível pedir ajuda, acolher com amor e romper o silêncio com responsabilidade. A dor, ela não precisa ser calada, ela precisa ser ouvida. Este programa, ele foi mais do que uma conversa, foi um momento de cuidado, de responsabilidade social e de amor coletivo. Sabemos que esse tema mexe com muitas histórias, muitas famílias, muitas memórias, mas acreditamos que é justamente abrindo espaço para o diálogo que podemos mudar realidades. Esperamos do fundo do coração que esse programa tenha servido como um alerta, um abraço, uma ponte, que mais pessoas se sintam encorajadas a buscar ajuda e que mais famílias saibam que a prevenção também mora no amor, no acolhimento e na escuta atenta. Se você está passando por um momento difícil, saiba, você não está sozinho. Existe ajuda, existe rede de apoio, existe tratamento e existe vida após a dor. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Que possamos cuidar da nossa e também da dor do outro. Doutora, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, pela disposição. E nós estamos aqui sempre de portas abertas para tratarmos e conversarmos mais, que nós vimos que a gente pode já em outra oportunidade conversar, que são muitos assuntos relacionados a esse tema. Muito obrigada. Eu que agradeço e fica aqui meu recado para as famílias que vocês não estão sozinhas. Muito obrigada. Então, até o próximo programa.